Secretário, o fato de o senhor integrar agora esse atual governo, né, depois de uma história muito ligada de muitos anos ao PCdoB, ao próprio PDT, fez muita gente se questionar se o senhor ainda é de esquerda. Eu é que pergunto se os outros continuam sendo de esquerda. Um ex-ministro e histórico militante da esquerda faz duras críticas ao atual rumo do movimento progressista, revela bastidores de sua saída, denuncia divisões criadas no país e defende pautas que, segundo ele, sempre fizeram parte da verdadeira esquerda nacionalista. Em um discurso direto e sem meias palavras, ele questiona a narrativa sobre o 8 de janeiro, alerta para o distanciamento de Lula do Congresso e dispara: ou a agenda muda, ou a esquerda será derrotada nas urnas. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada, então se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. Por quê? Eu é que pergunto por quê? Porque eu fui criado dentro do movimento progressista de esquerda numa tradição que era nacionalista em primeiro lugar. Você pode examinar nas redes sociais, na imprensa. Eu era presidente da UNE, todas as manifestações que eu ia tinha bandeiras do Brasil. Tem cena dos estudantes e das estudantes acuadas pela polícia e se defendendo com uma bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil acompanhava as nossas manifestações. Esses símbolos foram largados pelo caminho. Hoje, inclusive, alguém que usa uma bandeira do Brasil pode ser acusado de tudo, inclusive de fascista. Nós éramos nacionalistas. O Brasil não se confundia com o regime militar, tá certo? Pelo contrário, nós tínhamos apreço e amor pelos símbolos nacionais. Em segundo lugar, nós lutávamos pela igualdade. Hoje, esse pessoal que se diz de esquerda luta pela diferença. A diferença é mais importante do que a igualdade. Então, a luta contra o racismo, para nós, era uma luta democrática de todos, não era uma luta de dividir o país em preto e branco. O senhor, então, coloca esses fatores como algo que a esquerda estaria praticando hoje e que não converge mais com o que o senhor entende desse movimento progressista. Isso quer dizer, então, que o senhor teria se afastado do que é a esquerda hoje? É isso, secretário? Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo, ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui pra gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Não, eu acho que Eras é que se afastou daquilo que eu praticava e que eu pensava. Eu acho que é diferente. Eu continuo pensando e engajado e identificado com essas bandeiras, que eram as bandeiras que eram defendidas pelo movimento progressista, pelo PCdoB, quando eu entrei no PCdoB, eram essas bandeiras. Eu continuo fiel a essas bandeiras. Por que me afastei? Me afastei porque eu tenho amigos. Você fica ali 40 anos. Você se apega a essas pessoas. Daqui a pouco você começa a brigar com elas por causa dessa agenda. Tá certo? Havia ali já uma certa diferença por causa do Código Florestal, por causa da lei dos transgênicos. Sim. Mas como eu tinha um grande respeito, eu, inclusive, quando aprovei o Código Florestal, aprovei com todos os votos do PCdoB, do PSB, do PDT, sim, a maior parte dos votos do PT, agora também com os outros votos do PFL, do PP, do PTB, do PR, de todo mundo, porque era uma coisa nacional. Será possível você hoje, no Brasil, aprovar uma matéria com essa ampla unidade? Inclusive teve a participação da ministra Isabela Teixeira. Teve, que foi ao Supremo, inclusive, defender o meu relatório, sim, contra uma ação do PSOL, do PV, sei lá de quem, das ONGs e do Ministério Público. E eu fui o relator da lei dos transgênicos, com o voto do PCdoB, do PT, de todo mundo, que era uma coisa contestada pelas ONGs, porque dizia que os transgênicos eram o fim do mundo. Ora, como o fim do mundo, nós estávamos proibidos de fazer pesquisa com célula-tronco. Aqui na USP, você não podia pesquisar porque havia uma moratória contra essa pesquisa, porque célula-tronco é manipulação de organismo geneticamente modificado. Por favor. O senhor, como ex-ministro da Defesa, o senhor não acha que está na hora também do Brasil começar a levar militares para o banco dos réus? Desde que haja um motivo, né? Claro.
Exatamente. Há um motivo para levar os militares para o banco dos réus? O ministro do Exército diz que, inclusive, chegou a dizer para o presidente da República que ele poderia ser preso por prevaricação. Então era levar o presidente para o banco dos réus e não os militares. E Perna, deixa eu lhe dizer. Há uma ideia de se caracterizar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe. Certo. Eu era presidente da Câmara e um grupo de sem terra, uns 500, 600, invadiu a Câmara, quebrou tudo, depredou, marretada em caixa eletrônico, o busto do Mário Covas rolou a cabeça para um lado, o tronco para o outro, deram um paralelepípedo em cima da cabeça de um segurança que foi para o pronto-socorro, para a UTI, uma tragédia. Eu dei voz de prisão a todos eles. Exigi que a Secretaria de Segurança Pública autuasse um por um, liberando naturalmente as mães, os menores, os idosos, mas todos os outros tinham que ser autuados de um por um. Mas eu não chamei nenhum de golpista, não acusei de tentativa de golpe, não chamei de terrorista arruaceiros que deveriam responder e indenizar a Câmara pelos danos. O que é que houve no dia 8 de janeiro? Foi mais ou menos a mesma coisa. Não foi Há controvérsias. Há controvérsias, mas eu vou te dizer. Classicamente, o conceito de golpe de Estado é quando órgãos do Estado, atuando dentro do Estado, removem o poder e substituem o poder. Ali não havia ninguém representando o Estado, não havia um militar, não havia diferentes disso. Um sargento, não havia um tanque de guerra. Os governantes nem foram incomodados. Invadiram um palácio que não tinha ninguém. Nenhum ministro foi incomodado. Não havia ninguém onde aqueles arrivistas, aqueles arruaceiros entraram. Então, como é que você pode caracterizar aquilo como uma tentativa de golpe de Estado? Deixando o 8 de janeiro de lado, o que precedeu o 8 de janeiro, a movimentação de militares, como, por exemplo, o ex-ministro da Defesa, Braga Neto. Sim. Que troca telefonemas dizendo, olha, o fulano de tal não quer entrar e tal, criticando companheiros de farda por não aderirem àquela urdidura maluca. O senhor não acha que está na hora do país, ou pelo menos da justiça militar, tomar alguma posição contra esse tipo de ação? Desde que haja um fato investigado, apurado, determinado como crime, claro que tem que ser caracterizado como crime, mas isso é o que a justiça tem que fazer, e não eu ou você. O que eu acho improvável é que uma tentativa de golpe tenha uma ata, tá certo? Tem um documento, e seja lido numa reunião ministerial, gravada. Isso não tem tentativa de golpe na história e nos manuais de golpe. Golpe não acontece dessa maneira. Golpe é uma conspiração. O golpe tem que ter apoio institucional. Que partidos estavam apoiando? O golpe de 64 tinha a maioria do Congresso apoiando. Os principais governadores, o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, o de Minas, Magalhães Pinto, o do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, da Guanabara, o do Rio Grande do Sul, todos apoiavam o golpe. A imprensa apoiava o golpe. Sim. E a classe empresarial. Os empresários aqui, onde hoje é a sede do clube, do Yacht Clube de Santos, ali era o comitê financeiro do golpe. A embaixada americana apoiava o golpe. A CNBB não era o padre da Piraporinha, era a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicou um manifesto pedindo o golpe. Perfeito. Então você tinha apoio institucional, apoio financeiro, apoio empresarial, ainda bem que não houve, apoio militar. Né? Não, ainda bem que não houve, mas eu estou dizendo que em não havendo, tá certo? Que tipo de golpe? Porque, deixa eu te dizer, o que houve contra a presidente Dilma foi um golpe? O PT acha que foi um golpe. Sim. Tá certo. Cadê os golpistas? Que punição receberam? Quem investigou os golpistas? Aqueles golpistas agora estão unidos com o governo, ou seja, os golpistas vitoriosos hoje estão atrás do golpista fracassado. Ou seja, o golpe que vingou e que foi vitorioso, que foi contra Dilma, agora está atrás do golpe que fracassou, que foi o do Bolsonaro. Isso não tem sentido, isso não tem verossimilhança.